Fala galera, tudo bem? Hugo aqui mais uma vez. Hoje nós vamos falar então, para dar continuidade nesse assunto da análise gráfica, análise técnica, né? Sobre os padrões de candles, tá? E padrões de candles é um assunto extremamente extenso, tá? Que, mais uma vez, vocês também podem criar os seus padrões. Vocês podem identificar um determinado padrão, uma determinada conjuntura de candles associados e que você pode utilizar, dar um nome para esse conjunto de candles, para esse padrão, e você pode utilizar, desde que você faça backtest e tudo mais. Existem uma infinidade, como eu vou mostrar para vocês aqui. Alguns são muito conhecidos, outros menos conhecidos. E na própria plataforma da Thinkorswim, assim como também no TradingView você consegue identificar, ele já mostra, ele já tem vários e que podem ser facilmente identificados no gráfico. Você pode automatizar isso, pode colocar a plataforma para mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, já curte aqui, né, o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e vamos lá para a parte prática. Vamos sempre mostrar tudo aqui no gráfico. Então, o gráfico já está aqui no meu alto à direita e eu já coloquei aqui um gráfico em que eu coloquei alguns padrões de candles para serem marcados, tá? Com setinhas. Eu posso escolher outras formas deles serem mais evidentes também no gráfico. Mas aqui vocês podem reparar que eu tenho uma setinha branca para cima, setinha branca para baixo e uma setinha azul. Tá? No caso aqui, essas setinhas brancas, elas são um padrão de candle criado pelo Stormer, tá? Que é o PFR. PFR de compra ou PFR de venda, que é o preço de fechamento de reversão, tanto de compra quanto o de venda. E os azuis são os chamados inside bar. Tá? Isso daqui posso detalhar depois para vocês, mas essa aula ela se tornaria, é possível a gente fazer uma aula específica para cada padrão de candle, tá? Mas hoje eu quero somente mostrar para vocês como isso funciona, como isso pode existir, tá? Então a gente tem aqui no caso da Thinkorswim, a gente tem esse próprio botãozinho aqui de padrões, tá? Patterns, tem selecionar padrões e a gente tem tanto padrões de desenhos, de figuras gráficas, tá? Que a gente pode marcar por aqui, apesar de que depois, quando a gente for falar de figuras gráficas, eu vou mostrar porque eu também não sou muito chegado, não gosto muito dessa ferramenta especificamente. Mas da parte de padrões de candles, vocês têm essa infinidade que nós estamos vendo aqui. Tá? Esses daqui, todos que têm essa interrogaçãozinha do lado, já são padrão da plataforma. Essas que não têm a interrogação foram as que eu criei. Você ainda pode criar padrões de candle. Por exemplo, o PFR não tinha aqui. Ou se tinha, não tinha com o nome PFR. Então eu fui lá e criei esse padrão de candle na própria plataforma. Na Thinkorswim especificamente, e também no TradingView, existe uma infinidade de formas de você programar. Você pode criar novos padrões e muitas pessoas já criam e disponibilizam na internet também. Muitas vezes de forma gratuita, algumas pessoas até cobram por alguns desenvolvimentos, algumas formas de identificar algum padrão dentro das plataformas. Mas aqui na Thinkorswim, e eu falo, hoje em dia o conhecimento está muito fácil. Você consegue achar praticamente tudo e de forma gratuita na internet. Às vezes pode não estar super organizado, como aqui, por exemplo, eu estou procurando deixar organizadinho o encadeamento dos vídeos para vocês. Mas você consegue aprender quase tudo de trade na internet. Você só não vai criar experiência. Você pode aprender muita teoria, mas é preciso experiência também e apertar o botão, saber mexer em tudo para poder realmente se tornar um bom trader. Agora, aqui quando você clica nessa interrogação, justamente, a gente tem, ó, por exemplo, o Abandoned Baby, que é o bebê abandonado, é o padrão de candle. E o que o bebê abandonado ele mostra pra gente? Ele até tem a descrição aqui por escrito, tá? Mas está tudo em inglês. E ele está mostrando aqui pra gente o seguinte, que dentro de uma tendência de alta, tá? Você já vem aqui numa tendência de alta, são esses tracinhos aqui para cima. Você tem ainda um candle de alta, um candle aqui que nesse caso está um candle vazio, né? Um candle sem cor vazio. Aí você tem a formação de um dojizinho lá em cima. Você repara que há um gap entre esse candle de alta e o dojizinho. E depois você tem um gap também para um candle de baixa, tá certo?
Então, e aí, como esse candle fica sozinho, tem um gap, né, aqui e tem um gap aqui, ele fica sendo chamado de bebê abandonado. E ele também pode acontecer ao contrário. Dentro de uma tendência de queda, você tem um candle mais forte de queda, né, um candle para baixo, um dojizinho abandonado lá e depois um candle também com gap aqui de alta. Tá? Então, esse seria um padrão de candle que pode sugerir uma reversão de tendência. Tá? Nós até falamos de reversão de tendência também, mas ele pode sugerir, ele não quer dizer, não tem garantia nenhuma de que isso vá reverter, para que você tenha uma ideia de probabilidade, você tem que procurar identificar esses padrões de candles e fazer backtest no tempo específico gráfico que você quer estudar para aquele ativo que você quer operar. Você pode fazer estudos de Abandon Baby, bebê abandonado, para Nvidia e ter um resultado, e fazer uma análise de bebê abandonado para Apple e você vai ter um outro resultado totalmente diferente, mesmo que você esteja utilizando o mesmo tempo gráfico. Tá certo? Bom, dito isso, aqui seria uma possibilidade de reversão da tendência de alta para de baixa e aqui uma possibilidade da reversão de tendência da baixa para alta. Tá? Agora, tem padrões que são extremamente parecidos. Então, por exemplo, aqui a gente está vendo o Abandon Baby. Tá? Aí, me diz qual é a diferença do Abandon Baby, tá, para a Evening Doji Star. Vou clicar aqui nele. Qual é a diferença? É quase nenhuma. Pois é, eu também não vejo diferença. Tá? Então, vai existir alguma diferença aqui na descrição, mas a gente está vendo uma tendência de alta, um candle mais forte, um doji sozinho lá em cima e um candle para baixo. Então esse é um Evening Doji Star. E aí você pode ter também só a Evening Star. Qual é a diferença da Evening Star para o Evening Doji Star? A única diferença é que esse candle aqui em cima isolado não é um doji, ele é um candlezinho pequenininho. Tá? Então, Evening Star, Evening Doji Star, Abandon Baby, tudo praticamente a mesma coisa. Ah, mas aqui só tem a reversão da tendência de alta para de baixa na Evening Star. Por quê? Porque eles resolveram inventar nomes diferentes e fizeram a Morning Doji Star e a Morning Star para fazer a reversão da tendência de baixa para alta. Então, assim, eu mostrei aqui para vocês Morning Star, Morning Doji Star, Evening Star, Evening Doji Star e Abandon Baby. 5 padrões de candles, mas que na verdade é tudo quase a mesma coisa. Tá? E se vocês forem observar, e eu cheguei a comentar com vocês, a gente ainda vai abordar isso novamente, se a gente somar os candles, né? Vamos supor que isso aqui fossem candles de 5 minutos. E aí eu somar, eu vou ter um candle de 15 minutos que se assemelha a um martelo, tá? Então, a maioria dos padrões de candle, vocês vão perceber que padrões de candle normalmente são utilizados para procurar possíveis reversões de tendência, e vocês vão reparar que todos eles, ou quase todos eles se assemelham, quando você soma esses candles, eles se assemelham a um martelo, tá? Então, o martelo eu diria que é o pai de todos os padrões de candle. E vamos justamente ver aqui, ó, cadê o hammer, martelo. Então, martelo basicamente é isso, tá? E aí também existe outra confusão, né? Que a gente viu uma tendência de baixa e de repente se forma um martelo. Isso seria uma possível reversão de tendência de baixa para alta, tá? Aí a gente também tem o martelo invertido, que nada mais é, aí a gente tem aqui, na verdade, uma tendência de baixa e aí um martelo ao contrário. Agora, se a gente for ver o Hanging Man, a gente tem uma tendência de alta e aí aparece um martelo lá em cima, só que aí ele quer dizer que isso pode ser uma inversão de tendência. Ou seja, padrões de candle, galera, pode existir de tudo, As pessoas podem inventar, eu vi um candle que tem um pavio de um tamanho X e que isso
que corresponde a tantos por cento do corpo do candle e bababá, e aí assim assado dá certo, se o percentual for menor. Galera, vocês têm que olhar para os candles e olhar a conjuntura toda do mercado e procurar entender se pode haver uma reversão, se não pode haver uma reversão, para que vocês operem esses setups. O Harami é um outro muito famoso, coloquei aqui agora, que ele pode ser tanto para reversão de alta quanto de queda, nada mais é do que um inside bar. Tá? Você vem uma tendência de alta, tem um candle de força, e depois vem um inside bar. E aqui você tem também um candle, uma tendência de baixa, né? Um candle de força para baixo, que seria como se fosse já um candle de exaustão, e depois você faz um candlezinho, né, com uma redução da volatilidade ali, com a redução da variação de preço, se preparando para inverter a tendência. Tá? Aqui vocês vão, ó, esse aqui nunca ouvi falar, Marubozu. Beleza, vamos ver aqui. Ah, Marubozu eu conheço com outro nome, é o Bull 180, né, nesse caso. Ou na verdade esse aqui seria o Bear 180, que é um candle para cima, aí você tem um candle totalmente oposto, para baixo. Então aqui ó, é um Mat Hold. Mat Hold é um padrão de continuação, ou seja, você está vindo aqui numa tendência de alta, faz um candle de alta, candles recuando, e aí depois você tem um candle para cima de novo. O que isso aqui parece para vocês? A gente vai falar de figura também, mas aí isso aqui pode ser uma Bull Flag também. Então, padrões de candles podem ter vários nomes. Existe uma infinidade. A gente pode testar e procurar vários padrões de candles diferentes, tá? Ó, One Black Crow, tá? One White Soldier, ou seja, as pessoas dão um monte de nomes para diferentes padrões de candle. Aqui uma tendência de alta, um candle de força, aqui já seria um Harami seguido de um candle de queda. Então para mim isso aqui seria um Harami de baixa, mas aí já aparece mais um candle vermelho, ele já chama de Tree Inside Down, tá? Então, padrões de candles são padrões que vocês vão acabar identificando com a experiência de olhar. Vocês podem escolher alguns para vocês testarem, fazerem backtest. E alguns vão aparecer mais, outros vão aparecer menos. Mas não deve ser a única coisa, o único critério para definir se vocês vão entrar ou não entrar num determinado tipo de trade. Beleza? Era só isso por agora, né? Como eu falo sempre, qualquer dúvida, algum padrão de candle que vocês queiram que eu especifique, que eu fale um pouquinho mais, como é que ele funciona, algum setup utilizando um determinado padrão de candle, deixa a sugestão aqui embaixo nos comentários. E lembre-se, curte o vídeo, compartilha, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber a notificação dos novos vídeos. Beleza? Vamos nos falando, até o próximo vídeo. Grande abraço.